Muito bom dia a você, irmão, a você, irmã, graça e paz a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson, eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Só passando para avisar, irmãos, que todos os dias às 7 horas da manhã tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo esses vídeos nos momentos em que eles forem postados. Amém? Irmãos, eu quero falar com vocês algo que Deus ele me mostrou que alguns de vocês estão passando. Sabe, irmãos, o mundo, as pessoas e até mesmo as igrejas, elas colocam em nós uma pressão. Elas exigem de nós uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade muito alta. Eu acredito que você já ouviu isso de muitas pessoas, que nós temos que ser responsáveis, nós temos que correr atrás daquilo que nós precisamos. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer isso, fazer aquilo, até mesmo nas igrejas. Quando você vai na igreja, você escuta uma pessoa falar que a responsabilidade da salvação, da sua salvação, é totalmente sua. Você que tem a responsabilidade de se santificar, de fugir do pecado, de buscar a Deus. Irmãos, isso não é mentira. Isso é verdade. Nós temos que buscar a santificação, nós temos que vigiar, nós temos que orar. Tudo isso, irmãos, é necessário. Mas a Bíblia, irmãos, ela também fala que sem Deus nós nada podemos fazer. Nós, irmãos, nós somos pessoas limitadas. Nós temos um limite. E quando o nosso limite ele chega, nesse momento, nós vamos precisar da ajuda de Deus. Porque, irmãos, ninguém é super-homem. Ninguém é feito de ferro. Nós somos seres humanos. Nós nos cansamos, nós somos limitados. Nós temos limite. Irmãos, nós temos que parar com esse pensamento de que é no nosso muito esforço, de que é no nosso muito fazer que nós vamos obter os resultados da parte de Deus. Não, irmãos, porque quando nós pensamos que nós é quem temos que fazer tudo, nós excluímos Deus da nossa vida. Quando nós achamos que é pelo nosso muito orar, pelo nosso muito jejuar, por nós irmos muito à igreja, nós achamos que isso é que vai fazer nós ficarmos de pé. E como eu disse, irmãos, tudo isso é necessário sim. Mas nós temos que entender, irmãos, que quem vai nos ajudar é Deus. E que sem Ele, nós nada podemos fazer. Eu quero dar, irmãos, a vocês um exemplo aqui. Pedro, discípulo de Jesus, ele era um homem de muita coragem. Quando você vai ler a história de Jesus e você vê as passagens em que Pedro ele se faz presente, você vai perceber que Pedro ele era um homem de muita coragem. Quando Jesus ele apareceu para os discípulos andando sobre as águas, você vai perceber que Pedro ele foi o único a ter a coragem de sair do barco e ir até o encontro de Jesus. Por mais que ele caiu, no meio do caminho, por mais que ele começou a afundar no meio do caminho, ele, irmãos, foi o único discípulo que teve a coragem de sair do barco e ir até o encontro de Jesus. Pedro, irmãos, também foi o único que teve coragem de reagir quando os guardas eles foram prender Jesus. Quando os soldados foram prender Jesus, Pedro ele teve a iniciativa. Ele reagiu naquele momento e cortou a orelha do soldado. Mas Jesus depois repreendeu Pedro, falou que não era para ele fazer isso. Então, irmãos, Pedro, ele era um homem de muita coragem. Quando Jesus ele perguntou para os discípulos o que eles achavam que ele era, Pedro foi o único a responder: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, Jesus ele fez uma pergunta para todos os discípulos, mas só Pedro ele teve a coragem de responder. Eu acredito que os outros discípulos ficaram com medo ou com vergonha de responder, mas Pedro, não, Pedro, ele era corajoso. Ele não tinha medo de arriscar. Ele era um homem de coragem. Mas, irmãos, todos nós temos limites. Por mais que Pedro, ele era um homem corajoso,
Ainda assim, irmãos, a coragem dele tinha um limite. Todos nós, irmãos, somos limitados. E Pedro também ele é. Um pouco antes de Jesus ele ser crucificado, ele dá essa notícia aos discípulos. E Pedro fala com Jesus o seguinte: Mestre, eu irei com o Senhor. Por mais que eu morra, eu também irei com o Senhor, não te abandonarei. Eu não deixarei o Senhor no momento em que o Senhor for preso. Só que nesse dia, irmãos, a coragem de Pedro, ela falhou. Porque quando Jesus ele foi levado pelos soldados romanos para ser julgado e condenado, Pedro ele estava próximo de Jesus, acompanhando a prisão de Jesus. Pedro ele acaba negando Jesus. E não somente uma ou duas, mas Pedro ele nega Jesus 3 vezes, irmãos. A coragem que Pedro ele tanto demonstrava tinha acabado. O medo, ali naquele momento de morrer, ele tomou conta da coragem de Pedro. Irmãos, isso só nos prova do quanto nós somos limitados. Nós podemos ser muito bom em algo, mas ainda assim nós somos limitados. Eu quero que vocês acompanhem comigo o texto, irmãos. Logo após nós vamos dar a continuidade. Lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 33, vai dizer o seguinte: Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Essa foi as palavras de Pedro. E nós sabemos, irmãos, que isso não aconteceu. Pedro falou que iria com Jesus até a morte, não negaria ele, mas isso não aconteceu. Alguns capítulos à frente, nós vemos que Pedro acabou negando Jesus 3 vezes. Isso prova, irmãos, que por mais que Pedro ele era um homem corajoso, ele ainda sentia limites. Assim, irmãos, como eu, assim como você, nós temos limites. Nós somos pessoas limitadas. Eu sei, irmãos, que tem pessoas aqui que estão tentando levar o mundo nas costas. Você tenta resolver todos os problemas, você tenta fazer muitas coisas, e você tem se decepcionado com isso, porque mesmo tentando fazer tudo aquilo que você precisa, você ainda não consegue. Talvez você que esteja ouvindo essa mensagem, você tem tentado viver uma vida cristã, viver em santidade, você tem tentado fugir do pecado, mas você não tem conseguido. Irmãos, não é na força do seu braço que você vai conseguir. É claro, irmãos, como eu disse, é importante sim nós fazermos aquilo que é necessário fazer. Mas nós temos que entender, irmãos, que sem Deus nós nada podemos fazer. Não é, irmãos, pelo seu muito fazer que você vai conseguir alcançar a santidade. Você vai conseguir alcançar a santidade quando você entender que é Deus, é quem opera na sua vida. É Deus que te sustenta de pé. Eu me lembro, irmãos, que teve uma época que eu estava vivendo dessa forma. Eu já era cristão, mas eu sempre acabava caindo no pecado. E, irmãos, eu tentei fazer tudo que eu fui instruído a fazer. Eu orava muito, eu jejuava muito, eu lia bastante a palavra de Deus, eu ia à igreja, ouvia conselhos. Ou seja, irmãos, eu fazia de tudo que eu precisava fazer, que eu achava que era o certo. Eu me lembro, irmãos, de muitos jejuns prolongados que eu fiz. Eu me lembro, irmãos, de muitas horas de orações que eu fiz. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Eu até consegui por um tempo. Mas depois, irmãos, o meu corpo, ele cansou. Eu lembro que eu estava numa rotina de jejum constante. Uma rotina de muita oração, de muita leitura da palavra. Mas teve uma hora, irmãos, que o meu corpo, ele cansou, ele pediu descanso. E eu comecei a reduzir um pouco. Na oração, no jejum, na palavra. E foi nesse momento, irmãos, que eu caí no pecado de novo. E eu não entendi, irmãos, o que estava acontecendo. Eu comecei a me perguntar e a perguntar a Deus. Deus, por que eu não consigo vencer o pecado?
porque eu já fiz de tudo, mas ainda assim eu não consegui. E sabe, irmãos, o que que Deus ele falou comigo? Deus ele falou comigo o seguinte: não é por muito você fazer que você vai conseguir. É quando você entender que quem vai te libertar sou eu. Quem vai fazer a obra sou eu. Quem vai te sustentar sou eu. Porque sem mim você nada pode fazer, Deus. Foi isso, irmãos, que Deus ele falou comigo. E é isso que Deus ele está falando com você nessa manhã. Irmãos, deposite a sua confiança, a sua esperança em Deus. Não deposite a sua confiança na força do seu braço, na sua inteligência, ou até mesmo nas pessoas. Não, irmãos, confie em Deus. Entenda que é Ele que vai fazer na sua vida. Pedro, ele era um homem corajoso. Ele depositava a sua força na coragem que ele tinha. Mas Jesus fez Pedro perceber, fez Pedro entender que ele não poderia confiar sempre na força da sua coragem, porque um dia a coragem dele iria falhar. Jesus fez Pedro entender que a confiança que ele tinha não deveria estar depositada na sua coragem, mas sim nele. Porque sem Jesus, nós nada podemos fazer, irmãos. Nós podemos nos preparar para a batalha, mas nós temos que entender que por mais que nós nos preparemos para a batalha, a vitória quem vai nos dar é Deus. Quando você, irmãos, começar a entender isso, eu acredito que muitas coisas elas vão mudar na sua vida. Não é pelo seu muito fazer. E eu quero deixar bem claro que não é para você também não fazer nada, mas você precisa entender que mesmo você fazendo, a vitória quem vai garantir é Deus. Amém? Irmãos, você entendeu essa palavra? Eu espero que sim. Vamos orar, irmãos, neste momento. Peça a Deus para te ajudar a entender que a vitória, ela vai vir dele. Não vai vir na força do seu braço, do seu próprio esforço, não. Mas vai vir do próprio Deus. É Ele que vai te dar a vitória. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos por essa palavra, por esse dia, por mais uma oportunidade, ó Pai, de estar na tua presença. Eu oro neste momento por esse irmão, por essa irmã, ó Deus, que está tentando carregar o mundo nos braços. Essa pessoa, Deus, que tem feito tudo aquilo que está ao alcance dela para conseguir vencer, para conseguir andar em santidade, ou até mesmo, ó Deus, para fazer aquilo que ela precisa fazer. Mas essa pessoa, Deus, até hoje não entendeu que a vitória quem dá é o Senhor, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Deus, que isso venha entrar na nossa mente, no nosso coração. Não é pelo nosso muito fazer, não é pela nossa muita coragem. Assim como Pedro, ó Deus, que era um homem corajoso, mas ainda assim, ó Deus, um dia a coragem dele falhou. Quando perguntaram para Pedro se ele conhecia o Senhor, ele negou a ti, ó Deus. A coragem dele foi embora e o medo prevaleceu. Ó Deus, nos ajude a entender que não é a nossa muita coragem, a nossa muita disposição, a nossa muita sabedoria, não. É pelo Senhor. Ó Deus, é o Senhor que vai nos garantir a vitória. É o Senhor que vai nos ajudar a viver em santidade. Não é o nosso muito conhecimento. Não é a quantidade de tempo que nós oramos, a quantidade de dias que nós jejuamos, não. Mas sim, é o Senhor que vai nos garantir a vitória. Essa é a oração que eu faço a Ti neste momento. Desde já, nós Te louvamos e Te agradecemos pela vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia. Se esse vídeo te edificou, curta. Se inscreva no canal, irmãos, você que não é inscrito. Ajude esse vídeo a alcançar mais e mais pessoas.